Estamos hoje aqui mais uma vez com um único intuito e objetivo, que é adorar o nosso Deus. Cada sábado nós lembramos do nosso Criador, pois nos remete à criação, e ao refletir sobre a criação nós vemos o nosso Criador Jesus Cristo a cada sábado. Ele é a nossa salvação. Por isso que é importante a salvação, porque Cristo é que é o todo importante na nossa vida. Ele próprio é a vida. Ele é a minha e a sua vida. Ele é a vida de todos nós. Amém. Bem como a salvação. Na verdade, Ele é o eu sou. Ele é tudo em todos. A palavra de Deus está aí para que nós estudemos ela. Cada um de nós façamos o exame, que nós vamos encontrar tudo que fala de Jesus Cristo para nós, como Salvador pessoal. Ele não é somente o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. E quem tem Cristo como Senhor, se comporta como servos. E o nosso serviço está todas as coordenadas ali nas Escrituras. Se nós nos dedicarmos às Escrituras, nós temos garantido a cada um de nós a salvação. Porque falando das Escrituras, nós estamos falando da palavra, do Verbo, estamos falando diretamente de Cristo Jesus. Mateus 19, 22. Está lá no verso 16 e 17 e o 22. Era para eu ter colocado junto o verso 16, 17 e o 22. Uma pergunta do jovem rico. É a minha e a tua pergunta. A resposta é a mesma dada ao jovem rico por Jesus Cristo. Ele continua respondendo para mim e para ti. A nossa pergunta é, na segunda parte do verso 16. Se não me falha a memória, é o 16, né? E nós pegamos a segunda parte do verso 17 de João, ou melhor, de Mateus, capítulo 19. Bom, a pergunta é: que bem farei para conseguir a vida eterna? É a pergunta. Se eu quero saber o que eu tenho que fazer, eu quero a resposta. E a resposta foi dada. O que o jovem rico tinha que fazer? A resposta também está sendo dada, o que eu e você temos que fazer para conseguir a vida eterna. Porque essa vida aqui é passageira. O ser humano vive 70, quando muito 80, e depois disso é cansaço, é fadiga, é canseira. Então, a pergunta foi feita, a resposta é: queres realmente a vida eterna? Se queres de verdade a vida eterna, então guarda. Por que o mundo religioso tem raiva dos mandamentos? Porque não gostam da vida? Não querem entrar na vida mesmo?
Porque eu quero. A pergunta do jovem rico é a minha pergunta. E a resposta que o jovem rico recusou, porque era dono de propriedades, né, grandes propriedades, para nós fica mais fácil. As nossas propriedades são poucas, né? Mas se essas poucas propriedades nos prender também, já é tempo de nós estarmos diminuindo os nossos bens. Para não servir de laço mais na frente. Porque tem gente que se prende muito a bens materiais. Vai servir como laço para muitos. A gente já deve estar se preparando para a crise que está bem aí à frente. Nós temos que nos comportar de forma que nós não deixemos de olhar para Jesus Cristo e sabemos que a sua vinda é certa e é o grande acontecimento que todos que estão no mundo religioso estão aguardando. A volta de Cristo nas nuvens do céu. Mas para aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo, se eles não tiverem preparados, serão como combustível para o fogo. E aqui não tem matéria para servir ao fogo. Aqui tem pessoas que estão se preparando para o grandioso retorno de Jesus Cristo, um dia de alegria para a vida eterna. Todos que seguirem piamente a Cristo padecerão perseguições, mas terão garantido a vida. E se queres a vida, guarda os mandamentos. Os mandamentos. Tiago 2,10 diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num, é culpado. E quem é culpado de transgredir um, deixa de adquirir a vida. E as igrejas que professam protestar aceitam 9. Esse sábado, dizem eles, esse é Jesus. Para mim, Jesus Cristo é todos, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. Não é só o sábado que é verbo. Honra teu pai e tua mãe também é verbo. Todos os 10 mandamentos são verbo. 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, que tudo é verbo. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, Ele é a palavra. Nele se encontra a salvação. E nós temos que levar ao mundo a salvação. Mateus 24, versículo 14, quando o evangelho estiver sendo pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E poderemos contemplar Jesus Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Para ficar bem definido, às vezes as pessoas dizem, mas eu tenho que guardar os mandamentos para me salvar. Claro que tem. Senão o texto não estava lá. Ou não tem? Tem. Se me amais, e os mandamentos de Jesus não é o mesmo do Pai, não? Se porventura quer dizer que Jesus Cristo tem uns mandamentos diferentes do seu Pai, e nós como filhos de Deus temos também os mandamentos diferentes. A palavra de Deus é bem óbvia. Basta nós seguirmos o que é óbvio.
Disse-lhe Jesus. João 14, verso 6. Eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele é exclusivo. É único, só temos um caminho. Queres entrar na vida? Para entrar na vida só tem um caminho. Esse é Jesus Cristo. Se você está no caminho, você vai guardar os mandamentos, porque para se salvar precisa guardar. A gente vê pregadores aí dizendo que não precisa guardar mandamento para salvar. Quem disse isso que não precisa? Agora, você não vai guardar é sem Jesus Cristo, porque ninguém vai conseguir. Mas se Jesus Cristo estiver em nossos corações, trabalhando, fazendo dele um trono e reinando dentro de nós, o nosso ser inteiro, seja o pensamento, seja a palavra, seja a ação, vai ser correspondente à palavra de Deus. Amém. Então ele diz ser o caminho, ele diz ser ele a verdade, e ele diz ser ele a vida. Vocês sabem muito bem o que as pessoas se utilizam de João capítulo 17, versículo 3, quando Jesus Cristo ora ao seu Pai dizendo que ele é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. O único. Só que a consolidação em toda a verdade vai estar no coração de cada servo de Cristo. Crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Crendo em todos os mandamentos. Crendo em toda a palavra. Assim como em João 17, versículo 3, Jesus Cristo diz em uma oração, dizendo que o Pai é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, a mesma palavra diz que nós só temos um Deus e um só Senhor. E o mesmo apóstolo que escreveu o relato das palavras de Cristo em oração é o mesmo que disse em 1 João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, que lá diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A mesma coisa que falou ele lá do relato de Jesus em João 17, versículo 3. Portanto, nós cremos numa Bíblia inteira. Portanto, nós cremos em João 17, versículo 3 e cremos na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 20. Na palavra de Deus está a nossa salvação. Em Cristo Jesus, que é o Verbo, é a nossa salvação. Amém. Alguém quer escolher uma igreja para se salvar? Precisa escolher uma igreja ou não? Alguém diz que não precisa de igreja. O que é a igreja? Aqui é uma igreja? Nossa Severino botou algum nome ali, moça? Mas deixa de ser igreja? Porque onde tiver reunido 2, 3 no nome de Cristo, tem uma igreja ou não tem? Se você está guardando os mandamentos de Deus, você entrou na vida ou não entrou? Ou precisa estar numa grande catedral?
As pessoas costumam pregar por aí e diz que não precisamos de religião. Quem disse? A Bíblia não fala de uma verdadeira religião, não. Como é que eu abro a boca e digo que não precisa de religião? Qual é a verdadeira religião? Ajudar os órfãos é verdadeira religião? Eu não preciso de ajudar os órfãos? Então eu preciso de uma religião. É Apocalipse. E Maurício? Eu botei João, foi? Foi. Mas foi João mesmo que escreveu. Ok. Mas foi um momentinho de desatenção. Mas, obrigado, irmão. É Apocalipse, viu? 14:12. É isso que o povo de Deus tem que estar atento. Né? Eu sei que não foi só o irmão que viu. Mas só ele teve a coragem de falar. Aí, o irmão já até fez a correção, tá vendo? 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Então, aqueles que são igreja de Deus, são santos ou não são? São pacientes? São. Se você não é, e eu ainda não sou, espero mais um pouco. Rapaz, vão ficar com paciência esse povo, nem imagina. Que vai vir tribulação para tudo quanto é lado. E na tribulação a igreja de Deus é provada, lapidada e aperfeiçoada. E João viu os santos vitoriosos sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre o mundo. Um povo, um remanescente. Israel é que nem a areia do mar. Israel não é remanescente todo ele não, só um pouquinho de Israel, viu? Tem vaga para todo mundo, mas está profetizado que é só um restinho que será salvo. Só um restinho vai entrar na vida. Só um restinho vai guardar os mandamentos de Deus. Eu disse, rapaz, se eu soubesse qual era a igreja de Deus, eu tomava a minha posição, seria um crente. Você não toma porque você não quer. Mas a Bíblia diz. Não diz o nome de igreja fulana, de igreja ciclana, não. Mas diz as características dos santos. O que eles fazem? Guardam os mandamentos de Deus e crê em Jesus para se salvar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se nós cremos em Jesus de forma ampla, completa e total, temos a nossa salvação garantida. Amém. Eles têm que estar com essas duas características: guardando os mandamentos de Deus e confiando plenamente no poder para salvar de Jesus Cristo. Porque todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Não ficou nenhum poder que não fosse dado para ele, não. O poder de salvar foi dado para ele. Ele é o alfa e o ômega na minha e na sua salvação. Amém. Não podemos desconfiar uma vírgula no poder que Jesus tem para nos salvar de forma ampla, completa e total. E Eclesiastes 12, verso 13 é claro, né? De tudo que se tem ouvido. Pode dizer assim, não precisa guardar mandamento. Ah, hoje é só 2, não é 10. Ah, pode inventar o que quiser. O fim de tudo que se fala, de tudo que se ouve, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é o dever de todo? Ser humano. Ou porque é o dever de só dos homens que são judeus? Então, se é de todo homem, eu acredito que esses mandamentos é para mim também. Não.
É dever de todo homem. É dever dos assembleanos, é dever dos batistas, é dever dos católicos, é dever de todos que professam cristianismo, guardar o sábado. Se como organização eles não querem fazer isso, vai aparecer um remanescente que vai entrar nesse verso que nós lemos anteriormente. Mesmo em outras igrejas, em outras denominações, vão fazer parte de uma igreja que é chamada a Igreja do Deus Vivo. Amém. Passou de igreja militante a ser agora igreja triunfante. Vai ter membros em todas as igrejas que vai fazer parte desses aí, que são um grupo de pessoas chamado Igreja Triunfante. Igreja gloriosa. Sabendo que é o nosso dever também guardar os mandamentos de Deus, devemos fazer isso na prática, porque quando o Evangelho do Reino for pregado em testemunho, é na prática, e levado ao mundo, aí Cristo volta. Mas aqueles que não se prepararem, a Bíblia diz, para que vocês desejam o dia do Senhor? É um dia de trevas para esses? É dia de luz só para um restinho que o esperam e aguardam? Mas que aguardam colocando na vida o Evangelho da salvação? Aqueles que dizem, eu conheço, espera também Jesus, mas é desconhecido, porque não ouviu a voz do pastor. A voz do pastor é a Bíblia, a palavra dele, e as suas ovelhas escutam a Bíblia, que é a sua palavra, os outros não escutam, ou seja, não coloca na prática. É só um remanescente que colocará em prática. Só os homens obedientes que irão entrar na vida. Os desobedientes não entrarão. E Jesus Cristo disse em João 5,39: examinem as Escrituras. Quantas vezes eu abro minha Bíblia por dia? Quantas vezes eu me sento à mesa para me alimentar o meu corpo? Mas quantas vezes deixo de me alimentar o meu espírito? Fazendo exame, não é só ler por ler, não. Olhando cada ponto, cada detalhe, cada vírgula. E Jesus é bem claro quando ele disse isso. Examinar a Escritura significa o quê? Eu comparar um texto com outro. Aprendamos a ler as Escrituras comparando um mesmo assunto, levando um texto para o outro e tirando as conclusões de forma clara, porque a palavra de Deus não tem obscuridade para entendermos. Quem faz a obscuridade somos nós mesmos. E só o Espírito de Cristo pode nos guiar e fazer-nos entender a forma correta de como examinarmos as Escrituras e compreendê-la. Porque nela está a vida eterna. O povo judeu sabia disso. Nós também sabemos que nas Escrituras está a vida. É a Escritura que fala da vida. E essas mesmas Escrituras dão testemunha dessa vida. É de Cristo. A Bíblia inteira fala de Jesus Cristo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus Cristo. Eu sou o começo e o fim, Jesus Cristo. Estão excluindo o Pai disso? Não, mas muitos acham isso. E quando a gente fala que Jesus Cristo é Deus na nossa vida, alguns dizem que nós estamos transgredindo o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, porque só temos um. Não compreende que aquelas palavras saíram da própria boca de Jesus Cristo. Não compreendem eles que a palavra que sai da boca do Pai é o próprio Verbo, é o próprio Cristo. E essas palavras
de Gênesis a Apocalipse, testifica de Jesus Cristo. Queremos saber acerca da vida, vamos em busca de compreender o que é Jesus Cristo. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. As Escrituras você pode ler ela N vezes. Cada vez que você lê ela, examinando as Escrituras, como diz as próprias Escrituras. Se nós fizermos isso com sinceridade de coração, a interpretação bíblica se abrirá para nós, como se abriram para os próprios profetas. E assim teremos um povo bem esclarecido e iremos esclarecer o mundo das verdades eternas que o Senhor quer que nós saibamos, principalmente em conhecer mais e mais e mais o Senhor. Agora, quem não examina, não conhece. Quem examina pouco, conhece pouco. Quem examina mais, vai conhecer mais. Agora não está só na teoria isso. Conhecer muito e nem botar na prática é nada. Vai receber só lapada maior do que os outros. Quanto mais sabe, menos vive, mais pancada vai levar na hora do fogo. Mais combustível será para ser queimado. Sim, irmão. Professar que guarda, mas não guardar, saber que essas pessoas são aquelas que estão sendo vomitadas da boca do Senhor. Sim. Lá na igreja de Laodiceia. Isso. Então, professa, diz que está rico, abastecido, mas Miserável. não cumpre a palavra de Deus. Então, Deus vai vomitar eles da sua boca. Essa é a mensagem que nós estamos estudando esta noite. Ok, irmão. Precisamos mais prática ou não? Ou estamos indo bem na foto? Rapaz, eu estou me vendo bem feio na foto ainda. Não sei vocês. Mas temos que melhorar muito. Muito mesmo. Assim falar e assim proceder. Nós estamos falando muito, procedendo. Nada. Apocalipse 14, versículo 7. No 6 foi visto um anjo voando do meio do céu, aquele anjo, não só o primeiro, mas o segundo, o terceiro. Ele representa um povo dando uma mensagem ao mundo, né? Se for nós estamos muito apagadinhos para representar o anjo, né? Temei a Deus. Era o teor da mensagem, na segunda parte do verso. Fala de juízo. Sabemos que Jesus Cristo é o juiz. O juiz. Temei a Deus e dai-lhe glória. Não é o dever de todo homem? Então todo homem tem que fazer isso, temer a Deus. Ou é só os judeus que tem que temer a Deus? E para dar glória a Deus, só os judeus podem dar glória a Deus? Não, todos nós temos que temer a Deus e dar glória a Deus. Porque é o dever de todo homem. Quando diz todo homem, toda a humanidade, homem e mulher, né? E adorai aquele. Quem é esse aquele? Não é o mesmo que nós devemos temer e dar glória? Temei a Deus, dar glória e adorai-o. Porque foi Ele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem fez os céus e a terra e o mar? Foi Cristo. Então, se foi Ele que fez, devemos adorá-lo. E se foi Ele que fez tudo isso, também devemos, além de adorá-lo, temer a Ele e dar glória a Ele. Mas tem gente que não fica satisfeito nós exaltando Jesus, não. Mas nós vamos exaltar porque é assim que diz as Escrituras.
Quando diz temei a Deus, dá-lhe glória, aí alguém faz questão de dizer, aqui é Deus o Pai. Aqui é Deus o Pai, mas é por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai adorar o Pai se não adorar primeiro o Filho. Porque o texto que nós lemos inicialmente, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A segunda parte do texto, ninguém vem ao Pai senão... Como é que alguém quer ir ao Pai sem ir por Jesus Cristo? Vai encontrar a vida? Quem é a vida? Ah, mas ele orou dizendo que o Pai é o único Deus verdadeiro e a vida. Então não vai por Jesus Cristo não, pai, vai chegar no Pai. O texto lá de pra firmar aí. Filipenses 2, verso 11, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e a glória de Deus Pai. Então a gente vê que, na verdade, exaltar a Cristo como Senhor e como Deus. A honra e a glória vai para o Pai. Precisamos ainda aprender muito sobre Jesus, irmãos. Precisamos ainda seguir e prosseguir muito ainda. A eternidade é pouco para conhecer sobre Cristo. Afinal de contas, Ele é o Pai da eternidade. Se para conhecer a eternidade não tem possibilidade de nós conhecermos, imagina aquele que é o Pai da eternidade. Esse texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse capítulo 14, versículo 7, para temer a Deus e dar-lhe glória a Ele. Esse texto refere-se à primeira mensagem angélica, referindo-se ao primeiro anjo voando no meio do céu. E nesse evangelho eterno, ele apresenta o Deus Criador, para que cada homem, cada mulher o adorassem, temesse e desse glória a Ele. Essa é a primeira mensagem. De acordo com a meditação matinal Cristo Triunfante, na página 337, diz que nessa primeira mensagem angélica, o povo é chamado. Que povo, irmão? Quem é que vai chamar para adorar? Obrigado, irmão. Quem é que vai ser chamado para adorar o Criador? Quem é que vai chamar o povo para temer o Criador e dar glória a Ele? Somente aqueles que estiverem vivendo de acordo com a mensagem. Esses que estiverem vivendo de acordo com a mensagem, eles estarão dando a mensagem ao mundo. Esse povo é a igreja de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse é o povo. Vamos dizer assim, é só os adventistas. Não. Vai ter outras igrejas, tudo junto com os adventistas. Vai ter outras nações junto com os judeus que aceitar o Cristo. Eles todos juntos continuam sendo um povo. Sem placa. Dizer assim, só vai para o céu, igreja tal. Só vai para o céu os que guardaram o mandamento de Deus e tiver a fé de Jesus. Não interessa um local onde ele esteja. Seja debaixo da ponte, seja debaixo da árvore, seja fugido, seja lá na cidade, seja onde for, que ele tiver, e ele estiver temendo a Deus, guardando os mandamentos dele, faz parte desse povo. As outras mensagens eles vão atender do mesmo jeito. Serão obedientes. Então a mensagem ela chama um povo para adorar a Deus, o nosso Criador. Se você entende que o seu Criador é Jesus Cristo, você vai chamar um povo para adorar Jesus Cristo. Você vai chamar um povo para temer Jesus Cristo. Você vai chamar um povo
para adorar Jesus Cristo e dar glória a Ele. Não tem nem como não acreditar, né? Que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra inspirada diz aqui no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 43, que o nosso Criador é Jesus Cristo. Então chamemos o povo, o mundo, para adorar a Jesus Cristo, temer a Jesus Cristo e dar glória a Jesus Cristo, amém? Amém. Ou que gostem, ou que deixem de gostar. A mensagem é essa. O mundo não vai gostar, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. As igrejas não vão gostar, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. De acordo com Isaías 40, verso 9, relatado pela irmã White na Parábolas de Jesus, página 415, diz que os que aguardam a vinda do esposo, deve dizer ao povo: aguardamos ou não a volta de Jesus Cristo? Mas os desobedientes também não aguardam? Ou não? Tem um monte aí que não quer nem saber do mandamento de Deus, não estão aguardando Jesus Cristo? O que será que acontecerá quando Jesus Cristo vier? O que vai acontecer com os desobedientes? Vão ser mortos ou não vão? Vão ser queimados? Vão servir como se fosse combustível? Vamos. Esses não deveriam nem desejar a vinda de Cristo, que é só para sua ruína. Igrejas inteiras vão ser queimadas, como se fosse gasolina. É assim que está escrito em Isaías. Mas esse é um discurso duro, as igrejas não querem ouvir, né? E ai de nós, se nós não pregarmos o que está escrito, também serviremos junto com eles como combustível. O mundo vai amar a gente, né? Não, irmão, está escrito que o mundo nos odiarão por causa da verdade. Nós vamos falar a verdade, mas vão nos odiar. Seremos odiados por todos. Olha a frase, olha a palavra. Todos. Outra parte. Por todas as nações. Você mora no Brasil, mas as outras nações também vão odiar você, se você pregar a verdade. O apóstolo Paulo diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Tornou-se. Só falar a verdade, não precisa de outra coisa não para arrumar inimigo, não. É só falar a verdade. E o que nós que aguardamos a Jesus Cristo, que é o nosso esposo, nós como igreja somos esposa de Jesus Cristo, o que nós como esposa de Jesus Cristo devemos fazer com a mensagem até o povo? Devemos dizer que o nosso esposo, que nós aguardamos, que é Jesus Cristo, é o Deus deles também. É o meu e teu Deus. E eles também, para fazer parte do povo de Deus, têm que tê-lo, Jesus Cristo, como o seu Deus. Eis aqui está o vosso Deus. É assim que nós temos que apresentar para o povo. Amém. Aí alguns se levantam e dizem: Jesus Cristo não é Deus. Pois então isso aí está despachado. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Sim. Quando Cristo voltar, eles não vão poder dizer: este é o nosso Deus a quem nós Não cria como um Deus, como é que esse é o nosso Deus quem aguardava? Isaías é bem claro quanto a isso, né? Eis o nosso Salvador, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Então eles que não creem que Jesus como um Deus não podem dizer isso realmente. Eis o nosso Deus. Não, tu não crê nele como o teu Deus, como é que é o teu Deus agora? Agora é tarde demais. Senhor, mas nós fizemos isso no teu nome, eu não conheço vocês, não sou o Deus de vocês. Tem um texto da meditação matinal que eu não lembro a fonte. Eu creio que os irmãos já viram, eu não lembro a fonte. Que diz que pessoas de outras nações, elas vão chegar ao povo de Deus e agradecer porque Cristo foi apresentado a elas como o único Deus verdadeiro.
passo que muitos rejeitam, vai ter alguns que vão ouvir e vão aceitar. São pessoal que nem dos naturais são. Nem de Israel é, de outras nações, nem adventista é, de outras igrejas.